Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, ok? Então vamos lá. Nós paramos na página 76, tá? Nós vimos um pouquinho da história do Chico Bento, né, que foi esse personagem criado em 1961 pelo Maurício de Souza, que é o autor da Turma da Mônica, tá? A gente viu que foi uma homenagem a um parente, assim como os outros personagens também, tá bom? Aqui, ó, ele inspirou-se em um tio-avô, tá? Esse personagem que mora no interior, que tem uma fala muito característica, né? A gente vê que o Maurício, ele valoriza a cultura brasileira, criando esses personagens, esses falares peculiares de cada região, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós vimos uma história onde apareceram os personagens folclóricos, né? E aí, você conhece algum personagem desse? A gente viu a Yara, que é muito conhecida, né? A mula sem cabeça. Aí é pessoal, tá bom? No início da história, o Chico Bento cita uma atividade que ele costuma realizar com frequência. De qual atividade se trata? Então, lá no início, né, da história, ele fala: eu estou com pressa, eu estou indo à casa da avó Dita, ouvir histórias que ela conta. Então, essa é uma atividade que o personagem faz com frequência, tá bom? Por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias da avó Dita? Aí ele fala lá no finalzinho, né? Porque elas lhe provocam medo e ele gosta dessa sensação de sentir medo, tá? Ele gosta dessa sensação que as histórias proporcionam a ele. Nós até comentamos no final da história em quadrinhos que o que acontece? Ele encontra realmente, né, com esses personagens, mas ele não tem medo. Ele só tem medo quando a avó Dita conta essa história para ele, tá bom? Vamos seguir. Página 77. No decorrer da HQ, ou seja, da história em quadrinhos, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida? Porque Chico Bento quer chegar logo à casa da avó, ele está com pressa, né, para ouvir as suas histórias. A pressa faz ele não ter medo. Em que momento da história Chico Bento aparenta sentir medo? Quando a avó Dita está contando uma história. Por quê? Tem toda uma entonação de voz, tem todo um suspense, né? E ela consegue criar essa sensação de medo nas crianças, tá? Em sua opinião, o que faz Chico sentir medo ao ouvir histórias sobre os personagens que encontrou pessoalmente no caminho? As histórias envolvendo esses seres geralmente são narradas, né, contadas com um tom de suspense, mistério, gerando medo, temor em quem as ouve, tá? É possível afirmar que o medo de Chico no último quadrinho é inusitado? Sim, a gente espera que ele não vá ter medo, né? Que sentido isso provoca no texto? Isso provoca um certo humor, tá? O Chico Bento, ele sente medo das histórias envolvendo os seres em que ele encontrou ao longo do trajeto da casa da avó Dita, dos quais ele não demonstrou medo, né? Ele só veio demonstrar esse medo quando ouviu as histórias. Vamos lá, explorando as histórias em quadrinhos. Além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Nós vimos, né, o Chico Bento,
o Iro, o Zé da Roça e a Bodita, tá? Observando os quadrinhos, é possível saber os lugares em que os fatos aconteceram? Identifique-os. No primeiro momento, ele sai da casa dele, tá? Então, a casa do Chico Bento, depois a estrada, a floresta e, finalmente, a casa da Bodita, tá? É possível descobrir em que período do dia a história aconteceu? Provavelmente à noite, né? A gente consegue ver estrelas, a lua no céu, tá? O que predomina na história é a escuridão. Então, isso já seria o motivo para o personagem sentir medo, né? O que ele não demonstra. Aqui, ó, página 73, tá? A história em quadrinhos é contada em uma sequência de quadros. É composta de linguagem não verbal, que são as imagens, e muitas vezes também de linguagem verbal, que são as palavras usadas nos balões, tá? Na HQ lida, embora predomine a linguagem não verbal, qual é a importância da linguagem verbal? A linguagem verbal, né, falada, ela complementa a linguagem não verbal, tá? Ou seja, esses dois tipos de linguagem, eles acabam construindo a relação de sentido do texto. Em uma HQ predominantemente verbal, a história pode ser apresentada como um diálogo ou um monólogo. Diálogo, né, vem de dois, quando dois ou mais personagens conversam, dois ou mais. E o monólogo? Mono é um, tá? Quando o único personagem fala consigo mesmo, com o público, ou simulando um diálogo. Na HQ lida, ocorre algum monólogo? Se ocorre, identifique, tá? Em que quadrinho aparece? Então, esse tipo de monólogo, ele vai aparecer em mais de um. Quando o Chico Bento, ele fala, tá? Então, vamos lá, ó. Sim, há monólogos em todos os quadrinhos da página 72. E no primeiro e segundo da 73, tá? Então, vamos voltar lá um pouquinho, para a gente dar uma olhada nessa questão do monólogo. Aqui, ó. Na página 72, há um monólogo, tá? Ele está falando sozinho. Então, toda a página tem um monólogo. Na 73, no primeiro e no segundo quadrinho, tá? No outro já tem personagens. Então, já é um diálogo. Aqui, ó. Na página 74, que é essa aqui, só um minutinho. Eu tenho um monólogo, ó, no primeiro e no terceiro quadrinho, tá? E no quinto também. Esse aqui, ó. Primeiro, terceiro e no quinto, tá? E lá na página 75, eu tenho um monólogo no primeiro, no primeiro e no segundo quadrinho, tá bom? Então é isso. Agora vamos à questão B, na página 78, tá? Aqui.
Em quais momentos o personagem principal estabelece diálogos com outros personagens da história? Aí é quando ele encontra os personagens, tá? Então, quando ele encontra o Saci, a Yara e os amigos na casa da vó Dita. Em alguns momentos na HQ, aparecem recursos de linguagem que representam os sons, tá? Que nós chamamos de onomatopeia. Que sons cada um deles representa nos quadrinhos a seguir? Então, eu tenho aqui, ó, ele fala com licença, tá? Ele representa o som da pisada na cabeça da Yara, tá bom? E aqui, quando o fantasma faz é o barulho dos fantasmas, tá bom? Então, eles tentam trabalhar sempre com onomatopeias, ou seja, reproduzindo o som. Agora, 7 pode ficar até uma sugestão, tá? Pesquise em gibis outro exemplo de onomatopeia. Anote-o a seguir e escreva o que esse som indica. A gente pode ter também o som do telefone tocando, né? Trim. Quando aparecem os personagens, por exemplo, os três porquinhos, o som do, né? O lobo assoprando a casa também deles, tá? Tudo que reproduzir o som. Ao longo da história, as expressões fisionômicas de Chico Bento foram mudando, tá? Ou seja, a expressão do rosto dele, o que a gente chama de expressão fisionômica, foram mudando, tá? Escreva que tipo de sentimento cada expressão fisionômica desse personagem indica. Então, vou dar uma aproximada aqui, ó, para a gente ver. Nesse primeiro momento, está indicando, está expressando preocupação, tá? Apreensão, preocupação. Na letra B, indica susto, tá? Na letra C, indica alegria. Na letra D, irritação. Na letra E, desprezo. E na letra F, medo, tá bom? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ó, agora é sua vez de criar expressões fisionômicas para um personagem. Para isso, ilustre a primeira coluna abaixo. Em seguida, reproduza apenas a face do personagem, alterando suas expressões faciais de acordo com o que se pede, tá? Expressando raiva, expressão de feliz, expressão de triste, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade essa página, a página 80, ok? Vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.